Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos no capítulo 18. Andamos aí boa parte da confissão, né? E esse capítulo se conecta com o capítulo anterior, né? Com o capítulo 17, vai falar sobre a perseverança dos santos. Esse vai falar sobre a certeza da graça e da salvação, né? Eu ainda estou com aquela pergunta na cabeça: quantos crentes vão falar que tem certeza da salvação, né? Eu falei 4 em 10, né? Mas me falaram aí que pode ser até menos. É um assunto que, né, não está na nossa mente, né? Mas nós vamos compreender um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá? Vamos ver se está passando aqui. Aí. Poucos assuntos trazem tanto consolo ao coração cristão quanto a certeza de que pertencemos verdadeiramente a Cristo. Essa é uma das belezas, por exemplo, da doutrina da eleição, que na doutrina da eleição você não fica se perguntando: será que eu sou salvo? Será que eu sou eleito? Porque as duas coisas estão conectadas aqui, a eleição, né, com a salvação, né? Nós vamos tratar aqui desse assunto, né, e nós podemos ter certeza de que a certeza da salvação, ela é um fruto legítimo da fé verdadeira, da nossa fé sendo verdadeira, e do testemunho do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai ver isso aqui também, né? E é uma discussão antiga. Desde os tempos apostólicos, né, nós temos enfrentado aí duas distorções com relação a essa doutrina. A primeira dela tem relação à dúvida, à incredulidade, o desespero que nós podemos ter com relação à nossa salvação. Será que eu sou salvo mesmo? A gente fica com essa coisa na cabeça, é um oposto. O segundo oposto, né, é a presunção de quem se declara salvo sem qualquer evidência de arrependimento ou santidade. É teologia deformada, né, que a gente está vendo aqui, né? Já que eu sou salvo mesmo, eu posso ter certeza da minha salvação, então eu vou andar do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser da minha vida. Não tem frutos de arrependimento, não tenho uma vida de santidade ao Senhor, eu estou vivendo segundo o meu próprio caminho. O que a confissão aqui ela faz? Ela busca um equilíbrio entre esses dois extremos, né? Mostrando que a certeza da salvação ela é possível, ela é real e ela é transformadora. E o contrário disso, que ela não é automática. Aceitei a Cristo, beleza, certeza da salvação. Nem independente da nossa vida prática, da fé prática, da obediência a Deus. Então vamos lá, a sessão 1 são 4 sessões, né? A gente vai tentar falar de 2 hoje e 2 na semana que vem. A sessão 1 aqui vai dizer: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança é essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que não os envergonhará, que nunca os envergonhará. Vamos abrir aqui, por exemplo, o texto de João, Evangelho de João, capítulo 5. Olha só. Vamos do 39 aqui. Jesus está explicando a sua missão, mas sempre tinha ali o embate com os fariseus, os saduceus, os grupos religiosos, né? E Jesus sempre trazia eles para a Escritura, né? Examinai as Escrituras, no versículo 39, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus? É o que a confissão aqui fala, de dois tipos de pessoas que não têm aqui o amor de Deus sendo ali junto a elas, né? Ele distingue aqui entre aqueles que não possuem uma fé genuína, e aí chama de hipócritas, né? E os não regenerados, que são aqueles que não conhecem o Senhor. Mas também fala dos verdadeiros crentes. Quem são aqui esses aqui? Né? Os hipócritas, são aqueles que professam a fé, mas não possuem de coração. Lembra que Jesus falou? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está falando de hipocrisia. São aqueles que podem estar aqui no nosso meio, né, mas o coração está longe do Senhor. Não possuem o Senhor Jesus no coração. Fala também dos não regenerados. Quem são? Aqueles que não foram transformados pelo Espírito Santo, que não são crentes, né? São ímpios, ainda vivem de acordo com os seus próprios desejos. Estes não regenerados, eles podem o que, diz a confissão? Podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação. Estou na igreja mesmo, estou aqui, né? Ou eu não estou na igreja, mas eu faço boas obras, então eu posso, né? Eu estou no estado de salvação, eu posso ser salvo, né? Eles pensam o quê? Por presumir que, fingir que está tudo bem, eles acham que vão para a eternidade, que são salvos, né? Mas descobrem, né, no decorrer da sua vida, que eles nunca estiveram atados à palavra de Deus. A palavra de Deus nunca esteve ali gravada no coração deles. Olha como o livro de Jó vai dizer, né? Fala disso como sendo o ato de agarrar a uma teia de aranha de alto engano. Já tentou pegar uma teia aí? O que acontece quando você coloca a mão na teia? Ela se desfaz, né? Ela quebra. Ela engana a gente, né? A gente tem que tomar cuidado com o auto engano. Qual que é a realidade? As pessoas estão tentando dar aquele jeitinho brasileiro, né, que a gente vê no nosso país. Elas estão tentando abençoar a elas mesmas. Quer ver? Deuteronômio 29, voltando lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 29, versículo 19. Diz aqui o texto: ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebediz. Quem está fazendo isso, está fazendo o quê? O trabalho do diabo. E não o trabalho de Deus, porque é um trabalho de engano, é um trabalho de interesse próprio, é o trabalho do ego, é o trabalho da autossuficiência. Todas essas coisas estão a serviço do diabo, não a serviço de Deus. E a confissão diz que essa esperança dessas pessoas, dos hipócritas, dos não regenerados, ela é uma esperança que acaba, que perece. Esperança é essa que perecerá. Eles podem aí enganar a si mesmos, acreditando que podem ser salvos de acordo com aquilo que fazem, nos méritos próprios, nas presunções carnais, ao invés de confiar exclusivamente na graça de Deus. Eu não assisti ainda, né, mas o nosso irmão aí pregou domingo, né, sobre a graça que transforma. E é através dela que nós somos salvos. Não através dos nossos méritos, das nossas presunções carnais. E essa esperança, ela perecerá. O que o Senhor Jesus diz para nós lá em Mateus? Vamos ler todos juntos aqui, ó. Mateus 7, 22 e 23. Vamos lá. Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor está dizendo isso aqui para quem? Para os hipócritas. Porque acham que fazendo essas coisas, por méritos próprios, eles vão alcançar a eternidade. Eles vão alcançar a vida eterna. É a falsa esperança. A falsa esperança, ela é o quê? Temporária. Ela é ilusória. Porque não está fundamentada na verdade de Deus. Não está fundamentada na obra de Cristo. Tudo aquilo que não está fundamentado na verdade de Deus, perece, desmorona. Né? Ao chegar no julgamento final, ou até mesmo antes, né, a consciência pode os acusar. Né? Essa esperança se mostrará vazia e perecerá, porque não tem raiz na fé verdadeira. Cabe aqui, por exemplo, a parábola do semeador. Os 4 tipos de solo. Só um que tem fé verdadeira. Os outros 3, a fé é falsa. Vem Satanás e tira a palavra. Vem as fascinações deste mundo, o dinheiro, a riqueza, e tira a palavra. Vem as tribulações que nós temos, tribulações, os sofrimentos dessa vida, e tira a palavra do nosso coração. Porque não tem raiz na fé verdadeira. Há aquele tipo de solo que frutifica, a 30, 60, a 100 por 1. Esse tem na sua raiz uma fé verdadeira. Então nós precisamos examinar a nossa vida. Será que a nossa esperança está firmada em Cristo e não em ilusões? Temos que olhar para dentro de nós. Muita gente é atraída a Cristo pela emoção. Muita gente é atraída a Cristo por obrigações familiares, por moda. Está na moda ser crente, então vamos lá para a igreja, vamos procurar aí a igreja da moda. Né? Muita gente está sendo atraída a Cristo buscando sucesso financeiro. Vou lá, porque Deus vai me abençoar tanto, vou prosperar tanto. Tudo isso é esperança ilusória, não é esperança firmada em Cristo. A verdadeira certeza da nossa salvação, ela não está em emoções, ela está na fé. É fé genuína. Aquele coração, aquela pessoa que tem uma fé genuína no seu coração, ela indica que a regeneração, que nós já vimos o que significa, é a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, que gera transformação na nossa vida. A certeza da salvação, através de uma fé genuína, indica uma regeneração verdadeira, uma regeneração autêntica e não falsa. A confissão vai continuar dizendo que os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência. Olha o que eles procuram fazer. Aqui é prática. Como que a prática, se dá? Os verdadeiros cristãos, eles são caracterizados por 3 marcas. Olha só, a primeira. Pensa se essas marcas existem na gente. Fé genuína em Jesus Cristo como Salvador da nossa vida é a primeira marca. A segunda marca, o amor sincero pelo Senhor Jesus, que aí vai se manifestar em afeição, em devoção, em desejo, em busca, em prazer. E a terceira marca é um desejo ativo de viver de maneira que agrade a Deus, mantendo uma consciência limpa, mantendo uma consciência que não vá nos desabonar, desagradar a Deus. Esses podem ter certeza da sua salvação, porque são verdadeiros crentes. Eles têm a possibilidade de obter uma certeza inabalável antes de morrer, ainda nesta vida. Porque
porque depois que morrer, para que ele vai querer ter certeza? Né? Não adianta. Né? Não adianta buscar essa certeza depois da morte. Eles também podem certificar-se de se acharem em um estado de graça. No capítulo 9, foi falado sobre o livre-arbítrio. Nós vimos, né, 4 tipos de estado. O estado de inocência, pré-queda. O estado, né, de culpa, pós-queda. Todo homem está no estado de culpa. E aí vem o estado de graça. É o estado que nós somos colocados quando nós cremos no Senhor Jesus. Nós podemos certificar-se de nos acharmos nesse estado, no estado de graça. E podemos fazer o quê? Nos alegrar na esperança da glória de Deus. Porque essa esperança nunca os envergonhará. Nunca nos envergonha. Então a certeza da salvação, o que ela é? O que ela não é, aliás? Ela não é uma mera suposição. Será? Não sei. Né? Mas é uma verdade sólida, baseada na obra de Cristo. A obra de Cristo não falha. Né? Logo, nós não podemos, né, confiar aí numa obra que é falha. Nas promessas de Deus. E ela também é confirmada pelo Espírito Santo. E isso vai levar a gente o quê? Eu sempre falo isso aqui, irmãos, é com relação à alegria de nós devemos ter em louvar a Deus. Leva os crentes a se alegrarem na expectativa da glória futura. Especialmente quando nós olhamos para a eternidade. Eu estou fazendo lá, aproveitando uma ferramenta lá, estou fazendo brincando um pouquinho lá com música, né? E estou dando uma reharmonizada em alguns hinos do nosso cenário. Estou pegando os hinos que não são bastante conhecidos, né? Mas tem um hino lá, eu fiquei me pensando nesse hino lá. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Deus. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Então, é pensar lá na frente. Tem crente que não pensa na eternidade. Tem. Tem crente que não pensa na volta de Jesus. Não se alegra. E por não pensar nisso, por não se alegrar nisso, essas coisas se refletem no culto, no ajuntamento do Senhor. Né? Não tem a alegria que deve expressar a certeza da nossa salvação. A alegria de se estar na presença de Deus. E aí eu não estou falando de ficar pulando e gritando e rodopiando e isso e aquilo, né? E a unção do riso lá do Beninha, mas é o desejo, é a ânsia, né, de pensar naquilo, na eternidade, e isso se refletir aqui enquanto eu estou vivendo nessa vida no presente. Pensar no futuro vivendo o presente. Né? Fica leve, é isso mesmo. Né? Diferente da falsa esperança dos hipócritas, essa nos deixa pesado. Né? Essa esperança é garantida por Deus e nunca resultará em decepção ou vergonha, como diz aqui Romanos. Paulo dizendo isso para nós no capítulo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado, nos foi entregue. Ou seja, essa esperança não confunde, não há decepção, não há vergonha, não há dúvida, não há medo. Talvez essa descrição corresponda a você. Você que está aqui, quem vai, né, em breve assistir ter acesso a esse estudo na rede social.
se corresponde, então você pode estar certo e seguro de que você já não está em um estado de pecado. É um estado de julgamento, mas é um estado de graça. Né? Como o capítulo 8 aqui do próprio livro de Romanos nos diz aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais com medo do julgamento. Se quisermos saber se nós temos vida eterna, o que é que nós temos que fazer? Crer no nome do Filho de Deus. Crer em Jesus Cristo. E aí vai nos levar à prática, né? Obedecer os seus mandamentos. Amar os irmãos. Ter certeza de que eu não estou amando o que, como diz 1 João, de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ao ponto de estender a mão, de ajudar, de partilhar, né? Compartilhar as coisas com o próximo, sejam elas coisas materiais, financeiras, né? entre outras coisas. Né? Essa seção 1 vai nos dizer isso. O que é que a seção número 2 vai nos mostrar aqui, ó, o texto dela? Esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Olha aqui Hebreus, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 6. O versículo 11 já é bastante conhecido. Versículo 11, 6:11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim. Perseverança dos santos. Ó. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Vamos ler o 12 aqui. Ó. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Versículo 17, vamos pular para ele aqui. Ó. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, que não, imutabilidade não muda, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Então aqui é o quê? A certeza da salvação, né, é a certeza da graça de Deus. Ela não é mera persuasão conjectural da mente, né, e ela não é uma possibilidade. Ela é fundada nem fundada numa falsa esperança. Ela não é algo incerto ou especulativo. As nossas suposições podem falhar. Então, se for contar com isso, pode contar com a falha. A confissão rejeita a ideia de que ela seja apenas uma probabilidade. Ela tem uma natureza o quê? Firme e confiável. Por quê? Essa sessão número 12, ela vai pegar um pouco nisso aí. Porque tem gente que tem a certeza da salvação sem saber que ela tem a certeza. Sem ter a certeza. Por quê? Né? A certeza da salvação não vai se dar para
todo mundo de forma explícita. Tem gente que vai passar a vida toda tendo dúvidas, mas ela é salva. Vai ter dúvidas por quê? Porque nos momentos de tribulação que eu tive, eu falhei. Porque, né, algum momento da minha vida, alguma área da minha vida, eu pequei. Algumas provas eu fui reprovado. Né? Só que nessas provas que nós somos reprovados, há aqui uma segunda chamada, vamos assim dizer. Que aí vai da pessoa, né, ela entender isso, que a graça de Deus alcançou, que ela pecou, mas que ela pode recomeçar. Ela pode recomeçar a vida com Deus. Né? Por mais que o sarrafo, né, esteja grande, a gente nunca vai alcançar. Né? Porque nós somos finitos, nós nunca vamos alcançar, né, a mente de Cristo. Romanos diz lá, quem conhecerá a mente do Senhor? Ninguém. Né? Mas aí, a nossa reação a esses momentos é o que vai demonstrar se nós estamos caminhando numa fé firme, sólida, ou não. Nós vamos entender a graça. Nós vamos entender que não é o nosso mérito. Né? E até a perfeição que você falou aí, ela não se dá nessa vida. Ela é vida vindoura. Né? O que vai nos levar a pensar nessa perfeição? É o que a confissão de fé diz aqui, ó, no próximo palavra dela aqui, ó. Uma infalível segurança da fé fundada na divina verdade das promessas de salvação. É promessa que não é a sua mãe já fez promessa para vocês que eu tenho certeza que ela não cumpriu. Né? Olha lá. Né? Você já fez promessa da sua mãe que provavelmente você também não cumpriu. Né? Não é esse tipo de promessa. É as promessas divinas de salvação. É isso que nos faz olhar para a graça. Entender. Não, a gente vai ver isso aqui. Os hipócritas é um outro assunto. É gente que diz que é, mas não é. Agora, tem gente que diz que é de verdade, mas né, não é exagero dizer, sem medo de errar, que essa certeza é infalível, se estiver firmada nas promessas de salvação. Na verdade de Deus, nas promessas de salvação. Por quê? Como nós lemos aqui em Hebreus, Deus ele não mente. O Deus que não mente acrescentou um juramento à sua promessa, a fim de nos dar o quê? Forte alento. Lembra que Jesus disse lá? Né? Os que ouvem minha voz, vêm a mim. E da mão de quem? Ninguém pode tirar. Do Pai. De Deus. Isso deve trazer o que para nós? Esperança. Os cristãos realmente podem saber que eles são cristãos, pois creem no Senhor Jesus, o amam com sinceridade, se esforçam, que por mais que por muitas vezes não consigam andar diante dele de boa consciência. Há esse esforço, há essa boa vontade, há essa questão de andar, né, vamos dizer assim, kit diante de Deus. E aí ele vai olhar para a Escritura e vai associar a Escritura, né, com fé e obediência, de um lado, e Cristo do outro lado. Cristo, né, nós acessamos a Cristo pela fé, e nós obedecemos a Cristo pela fé. E aí essa esperança de salvação, ela é confirmada pelo quê? Dentro de nós. Uma evidência interior. Daquelas graças nas quais essas promessas são feitas. Que graças são essas? Né? Hebreus vai falar lá, né? As promessas para demonstrar suas promessas mais firmemente. Ele queria que os seus herdeiros, está aqui no versículo 17, vissem a imutabilidade do seu propósito. Aonde é que está registrada a imutabilidade do propósito de Deus?
aonde nós podemos ter acesso às promessas de Deus, aos planos de Deus para a nossa vida, aos propósitos de Deus para a nossa vida, à vontade de Deus para a nossa vida? Na palavra. É onde essa certeza está relacionada. A palavra de Deus. As promessas encontradas nas Escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se apegar a isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se apegar a isso. Aí é olhar para a palavra, porque esses dois textos que eu citei aqui, eles são promessas divinas. São absolutamente verdadeiros, são dignos de confiança. E aí a certeza também vai ser evidenciada depois de olhar para a palavra, para os frutos, para a prática. Os frutos são o quê? Sinais visíveis de uma graça que a gente não vê. Não vive pecando, não tem prazer no pecado. Aqui, ó, Lucas capítulo 11, eu estava ouvindo lá, né, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Está botando o que aqui? Está botando o quê? Mérito. Né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu sou abençoado. O que é que Jesus respondeu? Não. Bem-aventurado, quem é bem-aventurado? Quem é mais do que feliz? São os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E se eu guardo a palavra de Deus, que como diz o salmista, ela guarda a palavra no coração para não pecar contra ti, eu guardo para mim, mas eu pratico para o próximo. Eu pratico para os outros. Né? Esses frutos incluem o quê? 4 coisas. Primeira, uma paz decorrente da reconciliação com Deus. Que pegou a nossa mão e a mão de Jesus, que estavam longe uma da outra, e uniu. Um temor reverente e amor por Deus como Pai. Um arrependimento genuíno pelo pecado que agrada a Deus. E um amor por Deus e pelos outros crentes. Quem diz que ama Deus, mas não ama o irmão, o amor de Deus não está nele. Ó, pelo pecado que desagrada, né, a Deus. Esses sinais ajudam o crente a considerar a obra da graça na sua vida. Por mais difícil que seja. Outra coisa que nós podemos nos apegar, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus. Nossos aqui não é porque nós temos mais de um, né? Está falando de mais pessoas, né? E é normal, olha aqui, é normal que os cristãos queiram saber se Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Não é uma coisa do nosso mundo aqui. João falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Os crentes entre si falam sobre isso. Individualmente, fala-se sobre isso. Só que o Espírito, ele faz mais do que mostrar para nós se nós estamos ou não. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o que está lá em Romanos, capítulo 8. Né? O Espírito do Pai e do Filho nos lembra, traz a memória, diante do pecado, diante da tribulação, né? De que nós pertencemos à família divina. Que realmente nós somos filhos de Deus. E fazendo isso, Ele nos dá a certeza da salvação. É o que diz lá Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. E esse testemunho desse Espírito, quem é o Espírito?
esqueci de passar aqui, né? O Espírito é o penhor da nossa herança e por meio de quem nós somos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo tem uma obra na nossa vida. E em sua obra, o seu testemunho é o que? Uma primícia, é um penhor da nossa herança. Ele nos sela para a salvação. Essa linguagem aqui do selar aqui, tem aquela linguagem que você já deve ter visto em algum filme, algum seriado, aí que a pessoa esquenta lá o negócio quente e vai lá no animal e era isso que faziam nesta época, que na cultura grega, para mostrar que alguma coisa pertencia a uma família, a um imperador, ao governo da época. Né? Então é a mesma coisa que o Espírito Santo faz na gente, só que não há nenhuma marca visível, não há mais circuncisão. A circuncisão que acontece agora é uma circuncisão de coração. E isso nos dá uma segurança divina até o dia da redenção. Porque depois do dia da redenção, não precisa mais da segurança. Já vai estar com Cristo. Aquele que confia, aqui de 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ó, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, quem é? É Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ninguém pode arrancar daí, não. O pecado, ele pode desabrochar ele. Tanto que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. A gente entristece o Espírito Santo através do pecado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos dá a certeza de que nós somos seus filhos, comprados com o sangue de Jesus, selados com o selo mais firme que tem. A cola é brutal, né? Então, quando essas boas novas penetram a nossa mente e o nosso coração, vai nos levar a responder. Culto é resposta. Culto é resposta do povo à ação de Deus no meio deles. É a mesma coisa que quando essas boas novas de salvação penetram a nossa mente e o nosso coração, nós vamos responder com orações, em adoração, desejo de estar com os outros filhos de Deus no último dia. Nós buscamos essa certeza por meio da fé em Cristo e por meio da palavra de Cristo. Benção, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma consideração, dúvida? Tranquilo, Conceição? Fala para mim. Tranquilo aí? Viu aí, Eric? Vai ouvindo, né? E Deus vai cuidando de ti. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, bendizemos o nome do Senhor, agradecemos ao Senhor pela vida e o privilégio de vivê-la, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, meu Pai. Pedimos a tua bênção para nós entendermos essa tão maravilhosa doutrina que é a certeza da salvação. Que o Senhor possa, meu Pai, penetrá-la na nossa mente, no nosso coração, e a gente venha responder com fé, nas orações, na adoração, no culto ao Senhor, no desejo de estar entre os santos, Pai, entre os fiéis, na comunhão, meu Pai, da igreja, no partir do pão, nas orações, meu Pai, em tudo aquilo que envolve a obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar sempre um pouquinho a mais, vai derramando. Já que nós estamos no estado de graça, vai derramando um pouquinho mais da tua graça sobre nós a cada dia. Que a gente venha a ter essa infalível certeza da esperança que nos está proposta, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o restante da nossa noite para que tenhamos descanso para um novo dia que está por vir.
Em nome de Cristo que oramos, Pai. Amém.